Olá, nesta análise vamos mergulhar fundo numa interpretação bem específica do livro do Apocalipse, com foco no que seria a igreja da era final. Já parou para pensar nisso? A ideia que vamos explorar aqui é que a falta de dificuldades, o conforto da vida moderna, pode ser o maior desafio espiritual que existe. Esse é justamente o ponto central da carta à igreja de Laodiceia, uma mensagem que parece ter sido escrita para os nossos dias. Para a gente entender essa linha de raciocínio, o ponto de partida é olhar para o livro do Apocalipse de uma maneira diferente, como o espírito de profecia, ou seja, o próprio testemunho de Jesus. Em outras palavras, essa interpretação não vê o livro só como um registro histórico. É mais como um mapa profético completo que mostra as condições, a temperatura da igreja, ao longo de 7 grandes fases da história. Ok, então vamos começar olhando um pouco para trás. As primeiras eras que o Apocalipse descreve foram marcadas por provações bem intensas. E, segundo essa visão, isso tinha um propósito muito claro: manter os fiéis fortes e alertas. E é impressionante ver como esses períodos, tipo as eras de Esmirna e Tiatira, foram de perseguição pesada. Mas o ponto principal é que nada disso foi surpresa. Tudo já tinha sido profetizado. Jesus sempre avisava quando a coisa ia apertar. E aí o contraste fica gritante. De um lado, uma era como Esmirna, que ouvia avisos sobre perseguição e era elogiada pela sua força espiritual. Do outro, a era final, que recebe um diagnóstico de mornidão. E o mais curioso, nenhum aviso sobre perseguição. Zero. Isso nos traz direto para a 7ª e última carta, a que foi endereçada para a igreja de Laodiceia. Muitos intérpretes olham para ela e veem um retrato perfeito da nossa era. A forma como essa última era se vê é de puro sucesso e autoconfiança. É aquele sentimento de estou rico, me estabeleci, não preciso de absolutamente nada. Só que a visão de Cristo sobre essa mesma igreja, bem, é o completo oposto. A avaliação divina é dura, para dizer o mínimo. Essa riqueza material toda, na verdade, só esconde uma pobreza espiritual profunda, uma cegueira. E o pior de tudo, a própria igreja nem percebe sua condição. E aqui está o pulo do gato dessa interpretação toda. É justamente a falta de pressão, a ausência de perseguição, que leva a um estado de sonolência espiritual. É um perigo sutil, que chega de mansinho e que foi ilustrado numa parábola muito famosa. A parábola das 10 virgens ilustra isso perfeitamente. E tem um detalhe aqui que é simplesmente crucial. Todas elas, tanto as prudentes quanto as loucas, acabaram dormindo. Por quê? Por causa da demora. O sono foi geral. Isso levanta uma questão, né? Se a perseguição mantém a igreja alerta, de olhos abertos, o que a faz dormir? A parábola responde. É o tempo de tranquilidade, de espera. Ninguém consegue dormir sossegado enquanto está sendo perseguido, concorda? E o tal do clamor da meia-noite, o grito que acorda todo mundo, nessa leitura não é só uma metáfora, é um evento profético bem específico, a batalha global do Armagedon. Um conflito que vai gerar uma angústia mundial e deixa bem claro que o fim está próximo. E é justamente esse evento gigantesco que prepara o terreno para a batalha final e para o tão esperado retorno de Cristo, que vai inaugurar uma era completamente nova. Depois de toda a turbulência do Armagedon, Cristo volta, mas dessa vez em vitória, e os fiéis estão com ele. Nesse momento, a igreja deixa de ser a vítima, a perseguida, e passa a ser triunfante, ao lado do seu rei. Então, a grande promessa, o desfecho de tudo, é o estabelecimento de um reino milenar aqui mesmo, na Terra, onde os fiéis vão finalmente reinar como reis e sacerdotes. As profecias de livros como Ezequiel e Zacarias pintam um quadro desse período como uma restauração total do planeta. A Terra, que antes estava sofrendo, vai se tornar um lugar parecido com um novo Jardim do Éden. Então, depois de passar por tudo isso, qual é a mensagem final que fica? Qual é o verdadeiro teste desta última era? A mensagem da igreja de Laodiceia sugere que o maior desafio de todos não é suportar o sofrimento, mas sim se manter vigilante, acordado, em tempos de tranquilidade. O grande perigo não é a tribulação, mas a indiferença que o conforto gera. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Com o clamor da meia-noite cada vez mais próximo, como está o nível do azeite na nossa lâmpada?